13ª Delegacia de Polícia Civil em Presidente Dutra. Tivemos uma coletiva de imprensa com os 3 delegados que falam sobre o caso Iata Sereno. Também conversamos com o acusado Fernando, que foi acusado de efetuar os disparos contra o Iata Sereno. Bom dia a todos. Essa coletiva foi convocada de apresentação de um dos envolvidos no assassinato de Iata, ocorrido aqui no dia 11/12/2016, no município aqui de Presidente Dutra. De imediato foi preso o rapaz conhecido como Paulete, como autor intelectual do crime, e no último domingo foi preso Fernando da Silva Lima, um dos comparsas na região de Barra do Corda, mais precisamente na rodoviária, quando já estava empreendendo fuga. E para mais informações, passaria aqui pelos delegados Dr. Marcos Vinícius e Dr. Otávio. O inquérito está sob a presidência do Dr. Marcos Vinícius, do 1º DP, mas adianto que todos dessa regional têm se empenhado na resolução do caso, todos têm participado, sem descanso. O crime está praticamente elucidado em 15 dias, mais ou menos 15 dias do acontecido do crime, e parabenizo aqui todo o esforço da Polícia Civil, tanto dos investigadores, escrivães, como delegados, como os delegados, pelo belíssimo trabalho que foi feito. Pode. Mais uma vez, bom dia a todos. Sou o delegado Marcos, delegado do 1º Distrito Policial, que é onde está tramitando todo o procedimento de investigação do caso do homicídio de Iata, certo? Como foi falado aqui pelo nosso delegado regional, já havia as buscas pelo Iata, que ele estava desaparecido desde a segunda, dia 11 de dezembro, certo? E aí na quinta-feira, dia 15 de dezembro, os familiares dele encontraram o corpo dele já em estado avançado de putrefação numa casa abandonada vizinha ao imóvel em que ele residia, certo? De imediato a gente começou as investigações no local do achado do corpo, bem como as primeiras oitivas, certo? E já de imediato foi possível identificar um envolvimento do Paulo André, vulgo Paulete, no crime. Ele foi trazido para cá, colhido os esclarecimentos e o que já embasou o pedido de prisão temporária pedido pelo delegado César Ferro. E a partir dessa prisão temporária do Paulete, as coisas fluíram. Por quê? Ele viu que o cerco estava fechando e abriu alguns detalhes do caso. E aí a competência dos nossos investigadores e o trabalho também das escrivãs e o apoio da sociedade foi crucial, porque foram encontrados pertences do Iata na casa de uma senhora que falou que tinham sido entregues pelo Paulete. Ou seja, o Paulete estava diretamente envolvido, prova disso que ele estava de posse dos bens sumidos do quarto do Iata no dia do crime, certo? Então, com esses indícios, a nossa equipe plantonista desse final de semana foi crucial para encontrar o outro envolvido no crime, que é o Fernando, que será apresentado em seguida. Porque o Fernando foi quem executou o Iata por meio de disparo de arma de fogo e juntamente com o Paulete ocultaram o cadáver, jogando pelo forro da casa vizinha, e o forro cedeu, de forma que o corpo estava onde foi encontrado, no chão da casa abandonada. A nossa equipe plantonista do final de semana, com um trabalho excelente de investigação e campana, conseguiu localizar o Fernando já numa cidade vizinha, se evadindo do local por conta da repercussão e sabendo que as investigações estavam bem avançadas. A nossa equipe logrou êxito, trouxe ele para a regional, e aqui ele confessou todo o crime, que Paulete foi quem idealizou o crime por conta de problemas pessoais, desavenças e inveja da situação do Iata, apesar de Paulete ser de dentro da casa do Iata, e elaborou o plano de homicídio e contou com o apoio material de execução do Fernando. Paulete, sabendo da rotina do casal, da família, se aproveitou do domingo, no qual os pais do Iata estavam ausentes, o Iata estava só em casa, se prevaleceu da posse da chave e do acesso livre à casa, entrou na casa e trouxe junto, logo em seguida, o Fernando. Fernando recebeu a arma do Paulete, subiu ao primeiro andar onde estava Iata, e onde Paulete já estava distraindo Iata, chegou e o executou friamente. Em seguida Paulete idealizou limpar o local, e eles ficaram se perguntando como se desfazer do corpo. Paulete lembrou da casa abandonada vizinha e, juntamente com o Fernando, subiu na janela e de lá jogou o corpo até esse telhado que cedeu e o corpo caiu. Em seguida, os dois saíram para a casa do Paulete com os pertences do Iata, notebook, TV, celular e outros pertences. Lá eles fizeram
esconderam, idealizaram esconder, esperar a poeira baixar para que fosse pago o valor acertado por Paulette, a Fernando, o valor de R$8.000 pelo crime, e também se desfazer da moto. O Fernando saiu com a moto do Iata e por 3 dias buscou vendê-la, até que ele conseguiu fazer essa venda dessa moto. E no final de semana, um indivíduo que comprou a moto caiu com essa moto aqui. E foi nesse momento que foi o desfecho, que a equipe diligenciou, descobriu quem havia vendido a moto para o indivíduo que estava com ela, e a partir daí capturou o Fernando. O Fernando confessou, e agora são só alguns detalhes a esclarecer, juntamente com a perícia que vai comprovar o homicídio por meio dos tiros, né, executados. Delegado, vocês contaram detalhes do crime. Eu queria saber como que a Polícia Civil chegou até Paulette, porque a partir de Paulette foi que o crime começou a ser elucidado. Como que a polícia chegou até o Paulette? Veja bem, assim que recebemos a notícia que foi encontrado o corpo, nos dirigimos até o local, né, a equipe da Polícia Civil. Chegando ao local não tinha sinais de arrombamento. E como não tinha sinais de arrombamento, e o corpo foi encontrado em uma casa vizinha, abandonada, provavelmente jogado do quarto do primeiro andar do Iata, a gente de imediato já observou que quem cometeu o crime seria uma pessoa conhecida, não teria sido um estranho, né? Seria uma pessoa do convívio da família. Então, nesse sentido, a gente procurou saber quem eram os amigos de Iata, quem eram os seus amigos mais íntimos, né? E lá nos foi informado que esse Paulette era um dos melhores amigos dele, né? E andava muito com ele, inclusive eles contavam segredos um ao outro, tal, eram confidentes. Então a gente o conduziu até aqui a delegacia para alguns esclarecimentos, para saber um pouco mais da vida do Iata, detalhes da sua vida, com quem ele se relacionava. Só que, para nossa surpresa, durante o depoimento aqui, é um depoimento até despretensioso. Ele começou a ficar muito nervoso, né? Ele começou a ficar nervoso, começou a se contradizer. Então, enquanto a gente ouvia lá aqui, a equipe da Polícia Civil estava fazendo outras diligências, né? Então, nesse mesmo momento, enquanto ele se contradiz, ele ficava muito nervoso aqui, as informações não batiam, ele se colocava no local do crime, no momento do crime. A gente encontrou uma testemunha que nos relatou que Paulette teria contratado uma pessoa, o próprio Paulette tinha falado para ela, que ele teria contratado uma pessoa para matar o Iata, porque não gostava dele, tinha muita inveja dele. Isso durante o depoimento dele, enquanto a gente realizava o depoimento, a equipe da Polícia Civil na rua, né? Então, a partir daí, foi pedida a prisão temporária dele. Ele foi preso. E aí começou a surgir, né? E aí a população, a própria família da vítima, apesar de consternada com os acontecimentos, nos ajudou bastante com informações, com dicas, né? Tivemos a ajuda também da Polícia Militar. E a partir daí foi surgindo as provas, né? A gente conseguiu recuperar os bens que foram subtraídos do Iata, e chegou uma senhora que, depois que viu que Paulette foi preso, foi noticiada a prisão dele, entregou o restante dos pertences que Paulette tinha entregado a ela para ela guardar, uma vizinha dele. E diz ela que não sabia o que era, ele apenas pediu para ela guardar, porque não podia ficar na casa dele, enrolado e tal. Aí foi se fechando o cerco, né? Então, a partir daí, como disse o Dr. Marcos no início, com a prisão da moto também, aí chegamos até o Fernando, que acabou confessando tudo, e o novo interrogatório agora realizado de Paulette, ele também confessa a prática do crime. Então, como eu disse, a autoria definida, né? Realmente quem praticou o crime foi Paulette e esse Fernando. Ele, como o Dr. Marcos disse, ofereceu R$8.000 e mais algumas joias, pedras preciosas a ele. Segundo o depoimento do próprio Fernando, há 2 meses já que o Paulette tenta convencer ele para matar. Aí isso configura a premeditação do crime, foi um crime premeditado. Inclusive ele relata que um mês antes do acontecido, ele foi até a casa do Iata com Paulette, mas não teve coragem, o Fernando, e voltou. Mas só como estava precisando de muito dinheiro, resolveu aceitar, né, dessa última vez, e realizou o crime no domingo, lá na casa do Iata. Inclusive, segundo o próprio Fernando relata em seu depoimento, ele afirma que Paulette também queria que ele matasse o pai de Iata. O
pai do Iata, não só Iata, mas também era para ser morto o pai do Iata. E há um detalhe aqui que o doutor Marcos Vinícius passou despercebido, é que quando mataram Iata, eles colocaram Iata com a cabeça num balde, cabeça de baixo para cima, né, virado, né, com a cabeça para não sujar, depois que efetuaram os tiros, para não sujar o local, né. E colocaram no banheiro, foi isso? Isso, colocaram no banheiro e foram para a cozinha lá tentar tramar a morte do pai do Iata. Inclusive o Pauletti ofereceu, como ele já tinha descarregado todo o revólver na cabeça do Iata, no corpo do Iata, o Pauletti começou a sugerir instrumentos lá para o Fernando ceifar a vida do pai do Iata. Ele entregou faca de cozinha, martelo, só que o Fernando disse que já estava sem coragem de matar o senhor lá de idade, e acabando que eles resolveram atirar o corpo, se livrar do corpo do Iata, destelharam a casa vizinha, jogaram o corpo, não contavam que o forro não fosse aguentar o corpo caiu, e o Fernando foi lá, retelhou e foi embora. Durante as investigações, delegado, nós da imprensa tivemos acesso a um rapaz que foi conduzido aqui para a delegacia, segundo as informações, ele estava durante o velório do Iata. Com a participação, até conhecido como Júnior, com a participação do Júnior, o Júnior tem alguma coisa a ver nesse caso do Iata? Bom, o que ocorre é o seguinte, como a gente disse, essa investigação contou com todo o efetivo da delegacia, os familiares ajudaram muito a população. Só que vieram muitas informações e o trabalho da polícia é justamente esse, fazer análise das informações e verificar o que tem verossimilhança ou não. O próprio Pauletti, quando começou a ver que a participação dele já estava em conteste, ele chegou a mencionar um indivíduo chamado Luquinha, que seria quem justamente, juntamente com ele, teria ido atrás de uma moto, que essa testemunha mencionou. Pauletti, juntamente com o suposto Luquinha, teria ido até ela buscando alugar uma moto para executar o crime, certo? Inclusive, no interrogatório do Pauletti, já que ele foi transferido para São Luís, não sabendo ainda que o Fernando estava preso, já que o Fernando ainda estava aguardando o mandado de prisão, ele admite o crime, confessa, mas menciona que teria feito com um tal de Luquinha, certo? Foram investigadas algumas pessoas com essa alcunha de Luquinha, e esse indivíduo que você mencionou, eu creio que seja o Júnior, né? E até então, como eu disse, a gente faz análise das informações que não são trazidas. E o que ocorre é o seguinte, as filmagens do dia da execução levam diretamente ao Pauletti e ao indivíduo Fernando, que foi reconhecido pelas imagens, como executores diretos do crime. Até então não há indícios de um terceiro participante do crime, mesmo porque Pauletti não assume que teria feito com o Luquinha, e o Fernando dá toda a riqueza de detalhes do crime, ou seja, ele participou, ele não está mentindo, porque ele dá uma riqueza de detalhes muito grande, do antes, do durante e do depois do crime, tá certo? E as filmagens permitem, de imediato, indiciar os dois. Como eu disse, ainda estão sendo feitas algumas análises para ver se haveria a participação de mais um terceiro, que não está descartado, mas que até o momento não há indícios para que a gente afirme que houve um terceiro. Surgiram vários nomes, outros que eu nem vou comentar, que eu cheguei a investigar, mas que também não se confirmaram como participantes do crime. Tá certo? A boa investigação é aquela que não depende da confissão no caso do autor, né? No caso, a confissão do Pauletti, do Fernando, é mais um elemento, mas a autoria já estava definida, né? Devido a todos os elementos que foram colhidos. A perícia que vai ser realizada, que foi pedido perícia do local de crime, exame cadavérico no corpo da vítima, e as imagens, né? Além dos vários depoimentos que foram colhidos pela polícia aqui, que fizeram que a gente chegasse até os dois autores, né? Agora, com tudo às claras, né, mostrada aos autores do crime, aí eles resolveram confessar, né? Confessar, viram que não tinham mais saída, a única saída era confessar para tentar aí uma eventual redução de pena, que é o que pode acontecer, um benefício viável para eles, né? Que pode acontecer futuramente. Mas, de imediato, como disse o doutor Marcos Vinícius, não tem assim, mais nenhum indício da participação de um terceiro. O Fernando ele confessa com riqueza de detalhes, várias vezes, não se contradisse. O depoimento dele é muito enriquecedor, muito detalhista, e o depoimento dele casa com tudo que foi colhido nas investigações, né? As imagens das câmeras, né? Com os depoimentos das vítimas e com as demais perícias que foram realizadas.
Delegado, delegado, com relação ao exame, né, que nós estávamos aguardando só o resultado desse exame, o que o exame apontou? Não, assim, o exame, a gente tem um resultado preliminar, que ainda não dá para a gente discutir aqui, porque falta via oficial, né? Mas o exame, a gente liguei para o ICRIM lá de Timon, acredito que nos passaram que até semana que vem deve estar chegando o resultado oficial do exame. Mas deve ser na mesma linha do que a gente já investigou, do que a gente já sabe, deve apenas corroborar com o que já foi colhido, né? Sr. Martins, o senhor que esteve à frente das investigações com relação à arma do crime, houve especulações nas redes sociais que essa arma teria digitais do pai. E essa informação procede ou é só ler boatos de redes sociais? Como eu disse, ainda há alguns elementos a serem esclarecidos, e um deles é justamente a arma do crime. Já foram encontrados a maior parte dos bens pertencentes ao IATA que foram subtraídos no dia do crime, certo? E já foram pegos os prováveis autores, mas uma das questões que ainda estão a ser esclarecidas é justamente essa arma do crime, que tem essa pequena dificuldade pelo fato de o Paulete não estar em Presidente Dutra, ele está mantido em São Luís por questões de segurança do mesmo. Mas, como eu disse, algumas investigações ainda hão de ser feitas, tanto para fechar a questão da autoria, se realmente são os dois que já estão comprovados, se há mais alguém, mesmo que indiretamente envolvido no crime, bem como alguns pertences que a gente vai tentar localizar, e o principal deles, a arma de fogo. Portanto, não procede, porque pela Polícia Civil, nem pela Militar, foi encontrada a arma do crime. Então não há como afirmar a presença de digitais ou não de quem quer que seja. O delegado César falou agora há pouco que o principal suspeito, que é o Paulete, né, ele falou que estava nervoso no dia do seu depoimento, e eu pergunto ao delegado, o que motivou ele matar o IATA no interrogatório dele? Pronto, pode responder. A gente conversou com o Fernando no dia da prisão, no domingo, e ele foi bem claro que há muito tempo o Paulete já desejava a morte do IATA simplesmente por questões de inveja. Porque o IATA tinha as coisas que ele não tinha, e isso motivou, veio criando dentro dele esse ódio. Ele chegava a falar para o Fernando que odiava o IATA, e isso já tinha mais de ano, como o doutor César falou. Inclusive já houve uma tentativa de matar o IATA, mas que na hora H o Fernando chegou a entrar na casa lá, mas não teve coragem e acabou declinando dessa ideia. Mas um mês depois, diante das promessas de vantagens financeiras que o Paulete fez ao Fernando, o Fernando bateu na cabeça dele: não, vamos lá, Paulete, hoje eu estou com coragem. Aí foi lá e atirou no IATA. Essa entrada, como o doutor tinha dito, ele tinha uma chave da residência. Exato. Ele era amigo da família, né? Ele era um membro da família lá. Isso é o que mais revolta, né? Ele tinha todo acesso, ele entrava, comia, tomava banho, ele era livre, acesso livre, total. Nunca a família esperava que isso fosse acontecer, esperaria que uma coisa dessa fosse acontecer, principalmente com o Paulete, né? Que há vários anos é amigo da família, inclusive trabalhou muito tempo com eles. Então, realmente é uma coisa que choca, né? Que choca, que chama a atenção. Mas graças a Deus, assim, o bom era que não tivesse acontecido, mas graças a Deus que os responsáveis foram presos por esse crime bárbaro, né? E a imagem que aparece lá de uma loira, no caso é a peruca que ele usou, o Paulete? As imagens para você de segurança na residência? Então, há várias filmagens, né? Trata-se de um local comercial, portanto, com várias câmeras, várias filmagens. E uma filmagem mostra justamente o Fernando saindo com a televisão e o videogame por um lado, e em seguida o Paulete por outro lado, o que possivelmente é o Paulete. A gente, como eu disse, há dificuldade pelo fato de Paulete não estar aqui, ou seja, chegam algumas informações novas e nem sempre a gente tem como imediatamente confirmar ou não, certo? E essa questão da peruca, a gente ainda está investigando se realmente era o Paulete tentando se disfarçar para dificultar uma possível identificação, ou se foi um transeunte qualquer que por coincidência passou na hora, certo? A mãe da vítima, em conversa com ela em off, ela disse que na residência dela, ela percebeu que havia vários pequenos furtos, como joias, relógio, e isso aí procede com relação ao principal suspeito, que é o Paulete. Teve, no caso, vocês falaram dos furtos, né?
esses pequenos furtos aí, a família colaborou também em informar, repassar essas informações? Com certeza. Como o delegado César Ferro disse, o Paulete era de dentro da casa. Tanto ajudava com serviços pessoais, serviços domésticos, mas como também tinha livre acesso à casa. E aí a família, por confiar, por ter esse sentimento mesmo de familiar, de parente em relação ao Paulete, mesmo percebendo alguns furtos, às vezes existe quando você vê e não quer acreditar, talvez tenha acontecido isso. Eles viam os furtos, sabiam que não poderia ter sido mais ninguém, mas talvez pelo afeto, pelo convívio com o Paulete, eles relevavam mesmo, se recusavam a acreditar, mas foi passado depois, confirmado pela irmã e pelo irmão do Iata, que ocorreram vários pequenos furtos e que a autoria justamente era do Paulete, tendo sido encontrados pelos irmãos alguns pertences já de longa data, sumidos na casa do Paulete após o mesmo ter sido preso. Há essa possibilidade do acusado vir para cá? Sim, sim. Não, veja bem, o Paulete foi transferido até em consenso com o Ministério Público e com o diretor da CEPA aqui, porque não tem condições aqui de ele permanecer. Porque devido a risco, né, para livrar ele, né, porque ele pode sofrer um atentado aqui, a família da vítima, uma família grande, uma família tradicional aqui, né, em Presidente Dutra, e o pouco tempo que ele passou aí já causou um tumulto muito grande. Então aqui não tem estrutura para que ele fique, né? Então foi transferido para São Luís, mas está à disposição da Justiça e da delegacia. A hora que a gente quiser ouvir, a gente vai lá ou pede que tragam ele aqui para ser ouvido. Delegado, eu vou perguntar até para o delegado Otávio. Geralmente a Polícia Civil é muito cobrada pela sociedade em alguns casos que demoram a ser elucidados. A avaliação que os senhores fazem a respeito desse caso, cuidado a resposta para a sociedade de forma rápida, de forma prática, a avaliação que vocês fazem desse caso e o trabalho da Polícia Civil, presidente? Assim, foi uma satisfação muito grande. A gente estava nesse plantão, desse final de ano, um plantão atribulado. Na sexta-feira houve a condução desse rapaz com a motocicleta, que ele foi o mote para a gente conseguir a localização específica do Fernando. E é bom ressaltar que a gente só conseguiu fazer essa prisão no domingo, graças também à Polícia Militar, que se deslocou daqui de Presidente Dutra até a cidade de Barra do Corda, inclusive usando veículos particulares. A gente conseguiu fazer essa prisão lá na rodoviária, como foi mencionado. E assim, embora a gente estivesse de folga, os policiais militares que foram com a gente também estavam de folga, é uma satisfação imensa, não há dinheiro que pague essa satisfação da gente conseguir prender um autor desse crime bárbaro que tanto repercutiu na cidade, não só na cidade como em todo o estado. E hoje ele está preso, está à disposição da justiça, vai ser julgado. E para a gente se encontra à disposição da população, o que a gente puder fazer para ajudar. A gente precisa muito de informação das pessoas que têm, muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar aqui na delegacia, mas alguém obtém essa informação e a gente garante o anonimato sempre no intuito de elucidar crimes. E todos nós nos encontramos à disposição para sempre ajudar. Foi muito bom aqui o que o Dr. Otávio falou, nesse ponto, a gente depende muito do apoio da população, né? Assim, a Polícia Civil e nenhuma polícia, a gente não tem uma bola de cristal, a gente depende das primeiras informações. E como as primeiras informações às vezes são passadas por familiares, amigos, colegas, pessoas do bairro, né? Então eu peço à população que acredite na Polícia Civil, que acredite na Polícia Militar, que denuncie, que os resultados aparecem, né? Nós, nesse caso mesmo, contamos com a ajuda da Polícia Militar, sempre a gente trabalha integrado aqui, contamos com a ajuda dos familiares, foi muito importante, da população, ajuda do Ministério Público, do Judiciário. Então, veja, todo mundo se ajudando, os resultados aparecem, o trabalho fica mais rápido, mais efetivo, mais eficaz, né? Então eu peço à população que não tenha medo, como o Dr. Otávio acabou de mencionar, o anonimato é garantido. A informação fica só com as autoridades competentes. É só para, a partir daquela informação, a gente desenvolver um trabalho e colher outras. E aí chegar até o autor do crime e solucionar o caso, que é o que interessa aqui à Polícia Civil, né? Reduzir a impunidade e quem praticou um crime, principalmente um crime bárbaro desse, seja punido, devidamente punido, de acordo com a nossa legislação, né? Eu gostaria de ser ainda mais incisivo, complementando o que os colegas falaram. É compreensível que muitas vezes a população tem um temor, né, de se manifestar, de dar informação, temor do próprio criminoso. Mas o que eu quero pedir é o seguinte:
colha a informação. Se você tiver uma placa de um veículo suspeito, uma casa que você suspeita que está sendo realizada uma atividade ilícita, qualquer coisa, procure a delegacia, o delegado. Se o delegado estiver no momento ocupado, nossos investigadores, escrivães, são de plena e total capacidade e confiança. Passa a informação, como eu disse, a gente trabalha com análise de informações. A informação é trazida bruta à delegacia, a nossa equipe vai fazer aquela análise do que procede, do que não procede. E a partir da informação bruta trazida pelo popular, pelo dono do bar, pelo vizinho, por essa pessoa, essa informação trazida às vezes pode parecer pequena, mas essa pequena informação chegada aqui pode ajudar a esclarecer, como graças a Deus nesse caso foi extremamente eficiente a investigação. E se soma a outra, né? Às vezes uma informação pequena se soma outra informação pequena e por aí vai. Muitas vezes os bandidos estão articulados. Um é traficante, mas vende a moto para outro, o outro já conhece um ladrão de celular, fornece arma. Então a informação de um pode levar à prisão de vários e, consequente, ao sossego, à tranquilidade na nossa cidade. Pronto. Por fim, aqui eu só quero agradecer ao esforço de todos os policiais que compõem essa delegacia regional, tanto os delegados como investigadores e escrivães. Agradecer também o apoio sempre nos dado da Polícia Militar, do Judiciário, do Ministério Público e da população nesse caso especificamente, né? Então, é isso. O trabalho foi feito, estamos acertando os detalhes finais, mas a autoria definida, já está definida do Paulete como o Paulete e do Fernando como os autores desse crime bárbaro. Estamos analisando, como disse o Dr. Marcos Vinícius, que está presidindo o inquérito policial, está analisando a participação de mais alguém, mas por enquanto não tem nenhum indício. E, de acordo com o depoimento também de Fernando, que é muito contundente, ele informa que o crime foi cometido por ele e por Paulete. Então, as investigações continuam, mas acredito que até o fim dessa semana, não é, doutor Marcos? Até o fim dessa semana o inquérito deva ser remetido à justiça aí para que seja processado e ao final se condenado por a prática desse crime perverso. No dia do crime você estava onde? Estava lá. Na sua casa? Não. Eu estava na minha casa. Mas só que eu fui lá. Então no local do crime. Fazia muito tempo que você conhecia o Paulete? Faz. E a vítima, você conhecia ele? Não. Era a primeira vez que eu tinha visto ele. No dia do crime. Mas quem planejou tudo? Foi o Paulete ou foi você? Foi ele. Paulete? Isso. E a arma do crime, vocês arrumaram onde? Era o Paulo que tinha. O Paulete. Ele me entregou na hora lá. O Paulete passou a arma para você? Isso. Mas antes do caso, do fato em si, vocês já tinham planejado tudo, né? Isso. Eu tinha planejado. Mas por que o Paulete resolveu matar o Iago? Eu acho que era ciúme. Ciúme, inveja, né? Isso. E ele tinha falado pra mim que ele já tinha ameaçado ele de morte. Porque no caso, Iata Sereno tinha pegado o namorado dele. Aí ele foi reclamar com Iata e Iata ameaçou ele de morte, dizendo que ia pagar. Isso que ele tinha dizido pra mim. Você deu quantos tiros na cabeça dele, da vítima? Não sei. Não sei quantos tiros foi. Fernando, você já tinha sido preso? Não. Minha primeira vez. Você se sente arrependido nesse caso? Muito. Fazia muito tempo que você conhecia a vítima, o Iata? Não. Você não conhecia ele? Não. Foi a primeira vez que, no dia do assassinato, foi a primeira vez que eu tinha visto ele. Mas antes de assassinar, ele me mostrou um dia antes que eu disse que ia resolver. Assim, eu resolvo fazer. Ele me mostrou a foto bem no dia. Eu nunca tinha visto. Então, no seu interrogatório para a polícia, você afirmou, você contou tudo com riqueza e precisão, como foi tudo planejado. Isso. Né? Tudo partiu do Paulete. Isso. Contei tudo. E a moto que foi encontrada com vocês? Oi? A moto que foi encontrada aqui, a sua mesmo? Não. De quem é essa moto? É do Iata Sereno. Você sabia que era da vítima? Isso, sabia. Foi eu que levei até num tocamento. Foi eu que toquei a moto. Você ajudou a esconder o corpo lá no momento?
Ajudei. Como foi? Nós pegamos, colocamos o sulfato no tambor e nós só jogamos lá no fogo. Ele ficou lá e telhei e nós vazamos. Mas você teve a participação de mais outra pessoa além do Paulete? Que eu saiba não. Só eram nós dois. Foi quantos tiros? Não sei. E agora, o que vai acontecer com você? O que você espera da justiça? Paz, cara. O jeito é eu pagar, né? Eu fiz, tem que pagar. Fernando da Silva Lima, acusado. Lima da Silva. Quantos anos? 18. Fernando da Silva Lima. Lima da Silva. Lima da Silva, perdão.